versos 3 ao verso de número 14. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos ler juntos o verso 3? Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. É daqui que nós estamos tirando o nosso tema, e o tema nesta noite é o Deus que nos tem abençoado. Você tem sido abençoado por Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Se há alguma afirmação, ou seja, dentre tantas afirmações que podemos fazer a respeito de Deus, afirmamos que Ele é abençoador. Deus é abençoador. No ato da criação, nós já vemos Deus abençoando. Não desmarca aí, por favor, o capítulo 1 de Efésios, mas vamos dar uma chegadinha lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, eu queria ler com vocês o verso 21 e o verso 22. Gênesis, capítulo 1, versos 21 e o verso 22, leia comigo. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era o quê? Bom, verso 22, vamos lá. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei todas as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Atente para o verso 27. Criou, leia comigo, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja o capítulo 2 ainda, capítulo 2, versos 2 e o verso 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Leia comigo, verso 3. Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então você perceba que desde a criação, no ato da criação, Deus já estava abençoando os animais, abençoando o homem, abençoou o dia 7º. Quando Deus chama, vocaciona Abraão, veja lá no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, verso de número 1 ao verso 3, se você puder, leia comigo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe Deus abençoando Abraão e prometendo abençoar os que o abençoassem. Olha que coisa linda. O Deus da Bíblia é o Deus da bênção, é o Deus abençoador. Deus tem bênção para a família também. O Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus caminhos. Vamos ver lá? Salmos de número 112. Se você encontrar, por favor, leia comigo. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado é abençoado, é feliz, muito feliz. E aí ele faz as promessas, né? A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. E voltando então para Efésios, nós encontramos o apóstolo Paulo reconhecendo as bênçãos de Deus. E nesse ato de reconhecer que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, Paulo louva a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Bendito Deus que tem abençoado o teu povo, que tem abençoado a sua igreja, que tem abençoado a sua vida, que tem abençoado a tua família, meu irmão. Nesse primeiro capítulo, então, nós encontramos a saudação. O verso 1 e o verso 2, e as saudações de Paulo já são assim, né? Ricas teologicamente. Então ele diz, no verso 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no verso 13 e 14, ele nos fala de uma provisão divina. Veja o que diz o verso 13. Verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha a provisão de Deus. Deus, em sua provisão, tem feito com que a sua palavra corra velozmente por esse mundo. Deus tem levantado proclamadores da palavra. E a igreja presbiteriana da Capela precisa ser uma igreja o quê? Proclamadora. Uma igreja evangelizadora. Uma igreja missionária. Porque ele apresenta aqui a ordem da salvação. Ele diz, olha, em vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade? Vamos ver aí no texto: o evangelho da vossa salvação. E o que esta palavra ela produz? Ela produz fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Tendo nele também crido, fostes então selados com o Santo Espírito da promessa. E ele fala então, ele descreve, não é, essa herança no verso 4 ao verso 14, e nos versos 15 ao verso 23, que nós não lemos e não leremos hoje, Paulo ele ora pela iluminação dos crentes, para que os crentes possam conhecer a profundidade do amor de Deus. E ele apresenta no capítulo versos 15 ao verso 18 uma percepção espiritual, e nos versos 19 ao verso 23 ele vai fazer uma explicação rica desta herança. Mas então, baseado nesse texto que nós lemos, nós iremos ver pelo menos 3 bênçãos que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo tem concedido a nós, tem concedido ao seu povo. E a primeira afirmação, ou a primeira bênção: Deus tem nos abençoado com seu amor. Veja o verso 4 e o verso 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Paulo diz que Deus nos escolheu, que Deus nos predestinou, e uma doutrina linda, que Deus nos adotou. Lembra o que o apóstolo João escreveu? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E na primeira epístola dele, lá no capítulo 3, ele fala: olha, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o curioso é que ele vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu ouvi o chamado eficaz aos meus 18 anos de idade. Mas Deus, segundo Paulo, me escolheu antes da fundação do mundo. E qual foi o critério que Deus usou para me escolher? Qual foi o critério que Deus usou para escolher você, meu amado irmão e irmã? Amor. Porque a Bíblia afirma que Deus é amor. O que é que diz lá o texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus o quê? Amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João, aquele jeitão dele, né, de escrever, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. E como que é esse amor de Deus? Primeiro, ele é um amor incondicional. Deus não nos ama porque somos brasileiros. Deus não nos ama porque somos presbiterianos, porque somos cultos, ou porque somos ricos ou pobres. O amor de Deus é incondicional. Incondicional, não é pelo que somos, porque na verdade a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Eu sou um pecador falando a pecadores. Graças a Deus que estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia, ela diz que todos pecaram. Observe bem, todos pecaram. Ele não disse a maioria.
Ela não diz quase todos, mas o pecado é universal. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se extraviaram e a uma se fizeram o quê? Inúteis. Como a Bíblia baixa a nossa bola, né? Não é pelo que somos, muito menos pelo que temos, e também não é pelo que fazemos. Então Deus nos ama o quê? Incondicionalmente. Eu acredito que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos amar mais a Deus, que nós precisamos crescer, mas não é para que Deus nos ame mais, porque Ele já nos ama com todo o amor que Ele é. Louvado seja Deus por isso. Amor incondicional. Mas o amor de Deus também é um amor eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez minha esposa me deu um presente e ela escreveu assim, posso falar? Da sua eterna namorada. E eu brinquei com ela, falei assim: desde quando você é minha eterna namorada? Às vezes a teologia complica a gente, né? A gente traz teologia para os relacionamentos, para o namoro. Às vezes produz coisa boa, mas a gente fala essas besteiras, não é? Mas o meu amor pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus amigos, não é um amor eterno, porque teve uma data para começar. Não é assim, meus irmãos? Teve uma data para começar. E vou amá-los, e sei que serei amados por Ele até morrer. Mas e depois que morrer? Mas o conceito de eternidade, Deus já nos amou lá na eternidade. Paulo diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Sabe quando foi que Deus colocou o seu nome no livro da vida? Antes da fundação do mundo, está escrito. A Bíblia afirma isso. Então é um amor eterno. Eu gosto tanto daquelas palavras de Deus lá por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31:3, com amor eterno. Olha que coisa linda, irmãos. Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Mas o amor de Deus também é imutável. Até Deus, quando foi corrigir Israel, pelo profeta Malaquias, ele diz assim: ó Israel, porque eu não mudo, vocês não são o quê? Consumidos. Veja lá Hebreus, não desmarca aí Efésios, mas no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso de número 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele Jesus que na cruz do Calvário disse tetelestai, está consumado. Aquele que Jesus que intercedeu dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. É o mesmo Jesus que nos perdoa, que intercede por nós. Diz a Bíblia que Ele há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então o amor de Deus é imutável, o amor de Deus não muda. Um dos versículos que eu mais gosto, registrado por Lucas, ele diz: olha, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho tão bonito quando o anjo disse para as irmãs lá no sepulcro: dizei aos discípulos e a Pedro. Eu penso que Pedro estava, irmãos, destroçado, porque Pedro negou Jesus, e o negou veemente, não foi? Eu imagino que Pedro deve ter lembrado naquela hora, quando Jesus afirmou que aqueles que o confessassem diante dos homens, Jesus o confessaria diante do Pai, mas aqueles que o negassem diante dos homens também, Jesus o negaria diante do Pai. E quando o profeta Galo cantou lá, Pedro se lembrou da palavra de Jesus e chorou amargamente. E é graça, na minha concepção é graça, quando Jesus diz assim: dizei aos discípulos e a Pedro.
que Ele vai adiante de vós, e lá vocês verão Ele. Louvado seja Deus. O amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor imutável, esse amor eterno, ele foi personificado em Jesus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Você já olhou para a sua família? Já olhou para a sua esposa e falou assim: como Deus me ama? Ou você já olhou para os seus filhos ou para os seus pais e disse: nossa, como Deus me ama? Mas a grande verdade é que Jesus que é a personificação do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente a personificação, mas Jesus exemplificou e demonstrou o amor de Deus. E o texto diz que por este amor Deus nos escolheu, que Deus nos adotou. E Deus tem nos abençoado com o amor. Já conheci algumas pessoas e há pessoas que não recebeu o amor devido do seu pai ou dos seus pais, não é isso? Tem gente que infelizmente não tem uma boa lembrança do amor dos seus pais, mas o texto diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que tem nos abençoado com seu amor. Louvado seja Deus. Eu gosto tanto daquela afirmação que Deus faz assim: ainda que a mãe se esqueça da sua criança de colo, eu todavia não me esquecerei de vós. Glória a Deus pelo seu grande, ilimitado, incondicional e eterno amor. Mas o apóstolo Paulo ainda vai dizer que Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado com perdão, porque o Deus revelado nas Escrituras Sagradas é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão. Vamos ver aí o verso 6? Verso 6 em diante diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? A redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer o quê? Convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando nós anunciamos, irmãos, as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos anunciar as más novas. As boas novas é que Deus enviou Jesus. Nas palavras dos anjos que estavam na vigília da noite lá, apacentando suas ovelhas, o anjo apareceu e disse, os anjos apareceram e disseram para eles: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje nasceu o Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a boas novas. Mas as más novas, por que Jesus veio? Veio para nos salvar. Nos salvar do quê? Do pecado. Por quê? Porque o pecado é danoso. Eu encontrei tanta gente desesperada, irmãos, nessa pandemia, com medo de morrer. Medo de morrer. Medo de um vírus. E não as critico. Claro que não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, não é verdade? Mas você sabia que o pecado é pior do que o coronavírus? Que o pecado é pior do que o câncer? Que o pecado é pior do que a AIDS? Que é pior do que a lepra? Na verdade, tudo isso que eu citei é decorrência do pecado.
Paulo, e eu recomendo que vocês leiam o capítulo 5 de Romanos, diz que pelo pecado de um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. E todos pecaram, logo, todos morreram. Paulo vai afirmar que o salário do pecado é o quê? A morte. A morte. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. O profeta Isaías disse: eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. O problema é que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e as nossas iniquidades encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Agora, a beleza do perdão de Deus é que não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade do pecado, não importa a dificuldade de receber ou reconhecer o perdão, Deus Pai perdoa e restaura todo pecador arrependido. Todo pecador arrependido. Quando eu me lembro daquele ladrão na cruz, que se arrependeu ali, quando eu me lembro de tantas pessoas que eu evangelizei em estado terminal, e do meu próprio pai, que naquela última semana de vida, apresentei para ele o evangelho de uma forma tão resumida. E que ele respondeu amém lá, aquela oração que eu escrevi para ele. E 2 dias depois desta oração, 2 dias depois dele de partir, ele escreveu: vou nas mãos de Deus. Foi a única declaração de fé que eu ouvi do meu pai. Vou nas mãos de Deus. E aquele ladrão na cruz que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus faz aquela grande declaração: na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo. Esse é o Deus do perdão. Paulo repete aqui a palavra graça. Este é o Deus da graça. Nós estávamos cantando aqui aquela música, Maravilhosa Graça, o nome dela? E quando eu vi o título, eu só lembrei daquele livro de Filipenses, A Maravilhosa Graça. Se você não leu, precisa ler esse livro. Precisa ler. A Bíblia diz em Isaías 1,18, eu gosto o tema que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou naquela perícope lá, o convite da graça. E Deus fala por meio do profeta Isaías: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, aí eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E o perdão de Deus é exemplificado na pessoa de Jesus. Primeiro, quando Ele perdoa a mulher adúltera. Lembra daquele filme Paixão de Cristo? É a cena mais bela do filme. Quando aquela mulher é lançada aos pés de Jesus, e as pessoas afirmam que ela foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que devia apedrejá-la. E tu, disse eles, o que dizes? E eles insistiram, e Jesus diz para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aquela pequena multidão, aquela aglomeração foi se dissipando, dos mais velhos até os mais novos. Eu acho que é assim que está no texto, se eu não me engano. E aí Jesus, quando eles se retiraram, olhou para a mulher e falou assim: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Isso é graça. Vai e não peques mais. Mas o perdão de Deus é exemplificado em Jesus, quando na cruz, está lá registrado em Lucas 23:34, Jesus perdoa os seus inimigos que o crucificavam. Louvado seja Deus pelo seu perdão. Deus é um Pai perdoador. Deus é perdoador. Não existe sacrifício,
não exige punições físicas e nem espirituais para perdoar os pecadores. O que ele exige é o arrependimento. Davi, depois daquele momento negro da vida dele, né, em que ele adulterou e contribuiu lá no assassinato da esposa de Jezabel, Urias, né? E ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele faz aquela belíssima oração de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. Ele vai dizer, ensinar para nós que um coração quebrantado Deus não desprezarás. Coração quebrantado e espírito contrito. Mas o apóstolo Paulo ainda afirma que Deus tem nos abençoado com salvação, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o evangelho de salvação. Paulo disse, escrevendo aos Romanos: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o que, irmãos? Vocês estão afiados, hein? Poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus por isso. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvos por Ele. E Paulo vai dizer aqui algumas coisas importantes. A primeira é que é propósito de Deus. Jesus veio com um propósito bem definido. O propósito de buscar e salvar o perdido. O verso 11, veja o verso 11, a parte B, ele diz que predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus nos elegeu, e Jesus Cristo ofereceu ao Deus que nos elegeu o sacrifício perfeito, para a nossa remissão, para o perdão dos nossos pecados. Mas Paulo vai dizer, nós, os eleitos de Deus, nós que fomos escolhidos, como ele disse lá no verso 14, né, que fomos escolhidos, que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, nós que fomos predestinados. Ele vai dizer no verso 11 que somos herdeiros de Deus. Que coisa mais linda, herdeiros de Deus. Veja o verso 11, nele digo, no qual fomos feitos o quê? Herança, herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito da promessa, nos selou. É a marca de que somos o quê? Herdeiros de Deus, é o penhor. Veja o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, queridos, perceba como Deus tem nos abençoado. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso Pai, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Às vezes eu fico triste quando eu percebo algumas pessoas valorizando o material em detrimento do espiritual. Deus nos abençoou com o trabalho. Trabalho não é maldição não, viu, queridos? Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor, que se compraz os seus mandamentos. Aí a primeira bênção que ele descreve lá: do trabalho das tuas mãos comerás, bendito serás, e tudo te irá bem. Depois ele fala da bênção da esposa, né? A esposa é bênção, viu, queridos? A tua esposa no interior da tua casa. Depois fala dos filhos, os filhos são bênçãos, os teus filhos ao redor da tua mesa. Deus nos abençoa com o trabalho, Deus nos dá condições de conquistar bens materiais, vem das mãos de Deus. Domingo passado, acho que foi domingo passado,
eu falei de um rapaz que foi pedir emprego numa empresa, e a pessoa que contratou falou assim: você é crente, né? Ele falou: sim, eu sou crente. Ele falou: não vai dizer na nossa igreja lá que Deus te deu não, viu? Que quem está te dando sou eu. Eu falaria, irmãos. Então não quero não, porque o que não vem de Deus nem do diabo. Fica com o seu emprego aí. Eu não quero nada na minha vida que não venha de Deus. Sim ou não? Vem de Deus. Quando Davi foi fazer uma oferta ao Senhor, ele falou de uma coisa tão bonita. Ele disse assim: Senhor, da tua mão recebemos, e da tua mão o quê? Tu damos. Então Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá uma esposa, Deus nos dá filhos, Deus nos dá carro, Deus nos dá casa. E olha que eu conheço muito crente que não tem carro e não tem casa, e louva a Deus com muita alegria, e o serve de todo o coração. Então nós não podemos achar que bênção de Deus é apenas aquilo que é temporal, mas nós devemos estar focados na bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. E como é que nós podemos então, irmãos, responder a esse Deus que tem nos abençoado? Primeiro, com humildade. Não dá para sermos soberbos, não dá para um crente ser metido, não dá, irmãos, para sermos vaidosos, não dá, porque o texto diz que não fomos nós, que nós não fomos escolhidos pelos nossos méritos. Se Paulo está certo, você acha que Paulo está certo aqui? Vocês acham que ele escreveu aqui inspirado pelo Espírito Santo? Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não é pela cor da nossa pele, não é pelo saldo que tem em conta, não é pela nossa religiosidade, não é pela nossa aparência, não temos méritos. Deus nos escolheu não pelos nossos méritos. Segundo é gratidão. Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já acordou alguma vez sem vontade de louvar a Deus? Indiferente? Está errado. Se você reclama da igreja, você está errado. Se você reclama da sua vida, você está errado. Se você reclama do seu marido, pelo amor de Deus, irmã, lembra quando você orava por um marido? Se você reclama dos seus filhos, lembra quando você orava para ter filhos? Se você reclama do pastor, eu ia falar que talvez você tenha razão, mas deixa eu esperar lá. Mas nós temos que tomar cuidado com murmuração, viu? Nós temos é que agradecer, aprender a dizer dia após dia: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai pela Igreja Presbiteriana da Capela. Porque quando você fala mal da Igreja Capela, você está falando mal de Deus. Eu tenho base bíblica para isso? Tenho. Quando Paulo estava perseguindo quem? Paulo não, Saulo. Quem que ele estava perseguindo, irmãos? A igreja. Ele não sabia com quem estava mexendo. Moço, ele caiu do cavalo, né? Não sei se ele estava no cavalo e caiu do cavalo, mas ele caiu do cavalo. E Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele mudou o tom de voz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então nós precisamos tirar da nossa vida a murmuração, a reclamação. Isso é do diabo, irmãos. E precisamos cultivar ações de graças. Isso faz bem até para a nossa saúde. Paulo diz: em tudo dai graças. Então nós temos que responder a bênção de Deus com gratidão. Por quê? Porque eu e você, todos nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecado, e Deus nos amou e nos atraiu para Ele em amor. Louvado seja Deus, glória a Deus. Mas também devemos responder a este Deus que nos tem abençoado com devoção. Devoção.
Se você não colocou na sua agenda diária orar, ler Bíblia, louvar, meu amado irmão, você está perdendo. Porque nós precisamos render graça ao Senhor todos os dias. Nós precisamos nos voltar a esse Deus. Sabe por quê? Porque tem religiões aí no mundo que não servem o Deus vivo e verdadeiro, o Deus a quem nós servimos. Mas eles são criteriosos em separar na sua agenda diária, não é apenas um momento não, alguns deles, vários momentos de oração diária, e nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas também devemos responder a esse Deus que tem nos abençoado com trabalho. Sabe por quê? Sabe qual é a palavra mais usada na Bíblia para definir quem você e eu somos? Servos. Somos servos. E a Bíblia usa palavras diferentes. Doulos, o escravo. Leitorgos, o edificador. Diáconos, né? Olha o diácono lá na porta. Diáconos, ripereta. Nós somos servos. A gente vai inventando umas coisas aí estranhas, né? O anjo da igreja, o levita, uns termos meio estranhos, mas a grande verdade é que nós somos servos. Um servo pregando aos conservos, né? Todos nós somos servos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os anjos têm uma visão correta, né? Da mordomia. Quando João viu o anjo, caiu de joelho, o anjo falou assim: levanta, rapaz, que eu sou conservo seu. Devemos trabalhar no reino de Deus. Tem um hino que fala isso, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. E terceiro, irmãos, adoração. Adore a Deus por quem Ele é. Quem Deus é? O Pai. O Deus Pai, que nos tem abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos sempre nos voltar à essência do Evangelho, porque a essência do Evangelho é o amor de Deus. E como é que nós correspondemos ao amor? Com amor. E a Bíblia diz em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos?